e o Lázaro. E eu coloquei assim sobre um subtítulo: não caiam no erro deles. O rico e o Lázaro. Mas por favor, não haja nem de um jeito, nem do outro jeito. Talvez o que eu vou falar hoje vai ser contraditório a algumas coisas que você já ouviu, mas entenda que vai ser bênção para a sua vida. Lucas 16:19 diz assim: havia um homem, está aí conosco? Vamos lá? Havia um homem, vamos lá? Havia um homem rico, que se vestia de roupas de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se banqueteava com luxo. E um mendigo, chamado quem? Lázaro. Um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de feridas, foi deixado em seu portão. Versículo 21. Desejava comer das migalhas que caía da mesa do rico, e até os cachorros vinham lamber-lhe as feridas. Quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Diga comigo: o mendigo foi para o céu. O rico também morreu e foi sepultado. Algumas traduções falam que ele foi para o Hades. O rico então foi para o inferno. Nós vamos aqui olhar duas histórias. Então preste atenção. Não é que ser pobre vai para o céu e ser rico vai para o inferno. Comece a entender sobre isso. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui nós vamos ver a história de dois homens. Um homem rico que tinha muito dinheiro. Ele tinha bens, tinha poder, tinha status, comia do bom e do melhor, vestia do bom e do melhor, né? Só que ele não tinha, o que ele não tinha? Deus. Ele não tinha Deus, ele não tinha salvação. Ele não tinha entregado a sua vida para Jesus. E quando ele morreu, a Bíblia diz que ele foi sepultado, foi para o Hades, foi para o inferno, porque ele não tinha salvação. Mas o mendigo, diz a Bíblia que então o mendigo, ele temia Deus. Ele servia a Deus. Quem está me entendendo? Ele temia Deus, ele servia a Deus. Só que ele vivia comendo das migalhas. O mendigo vivia comendo as migalhas que o rico dava para ele, né? E diz a Bíblia que quando o mendigo morre, ele vai então para o céu. Aí nós vamos ver duas coisas diferentes. E eu gostaria que você acompanhasse comigo aí essa leitura. Primeiro, o rico. Diga comigo, o rico. Ele viveu no luxo, não faltava nada para a vida dele na terra. Mas não tinha o mais importante, que era o quê? O que ele não tinha de mais importante? A salvação da sua alma. Preste atenção. Você pode ser rico. Você pode comer do bom e do melhor, você pode ter tudo que você precisa, tudo que você quer, mas se você não tiver a salvação da sua alma, você não tem nada. De nada serve o que você tem. Por quê? Você não vai levar nada disso, né? Tem uns ditados que diz assim, que caixão não tem gaveta. Mesmo se fizerem, pode colocar, mas a pessoa que morreu não vai levar. Por que eles não vão levar? Porque para o destino da nossa alma, para o destino então do nosso ser espiritual, os bens materiais não servem. A riqueza dessa terra não serve. Sabe a casa que muitos aqui se preocupam tanto, cuida tanto, zela tanto, muitas vezes até deixa de fazer as coisas de Deus porque tem que cuidar da casa, do trabalho, da empresa, do carro. Sabe aquele carro
que aí muitas pessoas cuida tanto do carro, né? Cuida tanto, lustra ele, né? Faz e faz e faz. Sabe esse carro? Sabe aquele dinheiro que você tem guardado lá na poupança? Na aplicação, lá no banco? O terreno? Sabe as joias que você tem? Vai tomando posse, irmão. Se você não tem, você fala amém. Sabe as joias, sabe? As correntes de ouro. Sabe as roupas que você tem, que tem hora que você faz umas parcelas longas para pagar? Sabe essas coisas tudo? Sabe tudo isso daí? Vai ficar tudo aqui. Nada disso você vai levar. Nada, absolutamente nada. Olha o que diz o texto de Marcos capítulo 8, versículo de número 36. Vamos ler todo mundo junto? Vai estar aqui no telão, aqui para nós, aqui no 3. 1, 2, 3. Tem muitas pessoas lutando, trabalhando. Eu não sou contra nada disso, tá? Mas você vai entender no decorrer da mensagem. Tem muitas pessoas que se preocupam tanto com o estudo. Tem muitas pessoas que se preocupam tanto com o trabalho. Muitas pessoas que se preocupam tanto com seus afazeres, mas estão perdendo o mais importante, que é a salvação da sua alma. O rico tinha tudo, irmãos, tudo. Deve ser muito bom ser rico, né? Fala a verdade. Fala a verdade. É ou não é? Deve ser, não é? Eu não sei, quem sabe aí me explica como é que é. Mas deve ser muito bom. Você assim, eu enjoei desse carro. Vou lá comprar uma Mercedes. Essa casa aqui, só tem 5 quartos. Eu quero uma que tenha piscina com aquecedor e tem uma sauna. Vou deixar essa daí aqui, vou alugar, vou comprar outra. Mandar fazer. Aí a mulher faz aniversário, o marido faz aniversário, vai lá e fala assim, vê, qual que é a joia que você tem? 15 mil? Pode, embrulha aí de presente aí. Já pega já o black, passa o black, o cartão black que não tem nem limite, e já vai. Deve ser bom, né? Mas de que adianta ter tudo isso a hora que chegar no céu? No céu não vai ter cartão para passar para abrir a cancela. No céu o dinheiro não vai comprar então a entrada. A Bíblia diz que no céu, irmãos, a salvação é pela fé. É pelo você aceitar Jesus. Preste muita atenção no que eu estou te falando. Deus quer falar com você nessa noite para trazer um ponto de equilíbrio sobre a sua vida. Porque tem pessoas, irmãos, que trabalham, ralam, adquirem, mas no fundo, só estão amontoando. Por quê? Vai ficar tudo aí. Está perdendo o mais importante, que é a sua salvação. Em contrapartida, nós vamos ver também o pobre, Lázaro. Vamos lá? Segundo, o pobre, o Lázaro, tinha salvação, mas não buscou a vida plena que Deus entregou através do seu Filho Jesus. Lázaro tinha salvação. Ele tinha Deus, mas ele não buscou o quê? A vida plena. Ele não buscou o que Jesus tinha vindo conquistar. Olha o que diz o texto de João 10:10. Vamos ver? Todo mundo junto? No 3, 1, 2, 3. Jesus, ele veio nos dar a salvação, mas veio nos dar também a vida plena, a vida abençoada, uma vida diferenciada. Quantos estão me entendendo? Então, você olha Lázaro, então, ele tinha a salvação, ele tinha fé para ser salvo, mas ele não tinha fé para alcançar as coisas aqui dessa terra.
estava errado. Ele também foi uma pessoa também negligente na parte física dele aqui nessa terra. Porque a Bíblia diz que as pessoas não recebem porque pedem mal. As pessoas não têm porque não sabem então aquilo que tem de direito. Jesus, ele foi conquistar. Jesus, quando ele veio na terra, ele veio para conquistar, além da salvação, junto com a salvação, tudo aquilo que nós precisamos. A Bíblia diz que o Senhor já nos entregou todas as bênçãos. Eu, nessas décadas que eu tenho de cristão, eu vejo pessoas que são salvas. São pessoas de Deus, oram, jejuam, leem a Bíblia, estão na casa de Deus, mas não avançam. Nunca conseguem dar um passo a mais. É difícil até vencer o mês para comer. Passa naquela dificuldade. Ultrapassa então os meses, os anos, mas naquela dificuldade. Ela vai ser salva. Ela vai para o céu. Mas ela vai viver 60, 70, 80, 90 anos aqui na terra sofrendo. Passando dificuldade, como Lázaro então passava. A Bíblia diz que Lázaro estava enfermo, ele estava leproso. E a Bíblia diz que Jesus já levou sobre si todas as nossas. Então por que ele estava leproso? Porque ele não tomou posse da autoridade. Ele não tomou posse da sua bênção, da sua vitória. Por que ele vivia comendo as migalhas então que caía na mesa, né? Que chegava então para ele da porta do rico? Porque ele não tomou posse de João 10:10, de Jesus vindo para trazer a vida em abundância para ele. Talvez essa parte da Bíblia ele não entendeu. E eu te pergunto, qual parte da Bíblia que você não entendeu? A parte que te leva para a salvação, e você só está buscando a riqueza? Ou a parte que te leva você então a riqueza, a salvação, né? Mas tem feito você então perder aquilo que tem de bom aqui nessa terra. De repente você é uma pessoa salva. Se você morrer hoje, você vai para o céu. Mas você não tem aquele anseio para ter algo aqui nessa terra. Para ver então o melhor de Deus. Irmãos, Deus, Ele quer nos entregar pelo menos o básico para nós vivermos. Olha o terceiro. Então primeiro nós temos o rico. Segundo, nós temos o pobre. E terceiro, nós temos então uma vida de equilíbrio. Você precisa ser uma pessoa equilibrada. Essa é a direção de uma vida vitoriosa. Olha o que diz o texto de Provérbios 3, 21, 22 e 23. Meu filho, guarde consigo a sensatez, seja uma pessoa sensata. Pondere as coisas antes de fazer, antes de falar, antes de agir. Seja uma pessoa que fica dando com os pés pelas mãos. E o equilíbrio, nunca perca ele de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. A Bíblia diz para você então ter sensatez e equilíbrio. Algumas teorias que Jesus volta antes de 2030. Preste muita atenção nisso. Há alguns anos já estão desenvolvendo os chips. E saiu agora recentemente uma matéria do povo da França, global, que até 2030 a população será implantado o chip. Se até 2030 a população será implantado o chip, Jesus precisa voltar antes disso. Jesus não voltará a hora que tiver implantado o chip. A igreja já terá sido arrebatada. A Bíblia diz que primeiro a igreja é arrebatada, para depois surgir o chip, a marca da besta
o falso profeta e todas as coisas então que você sabe que Apocalipse ali ensina a gente que vai então acontecer. Se até 2030 as pessoas vão estar com chip, teoricamente, antes de 2030 nós seremos arrebatados dessa terra. Se tudo isso se comprovar, não é uma verdade absoluta, isso é se tudo se comprovar e se realmente implantar isso, mas está muito próximo. Hoje para eles colocar isso é muito prático, porque já está fácil. Então agora é só mais um passo e já está tudo resolvido. Aí eu te pergunto, Jesus está voltando, Jesus está às portas batendo, só que tem um monte de pessoas vivendo de qualquer maneira, andando de qualquer maneira, fazendo então qualquer coisa da vida, estão perdendo o que tem de mais importante, que é a salvação. Nós nunca teremos algo tão valioso do que a nossa salvação. Dinheiro nenhum paga. Nada nessa terra pagará a nossa salvação, porque a salvação é então vida eterna, em tranquilidade, em bênção. Só que eu e você, amados, precisamos olhar para essa situação e manter o equilíbrio. Por quê? Pode ser que daqui 10 anos Jesus volte, 9 anos Jesus volte, mas como nós vamos viver desses 9 anos? Vai viver com dificuldade? Vai viver então passando apertado? Vai viver então, sabe, buscando favores de um, buscando favores de outro? Ou será que você vai tomar posse da sua vitória e entender o que realmente Jesus conquistou na cruz? Existe um louvor antigo que nós cantávamos, que tudo que Jesus conquistou na cruz é um direito nosso, é nossa herança. Tudo que Jesus conquistou na cruz. Jesus conquistou na cruz então sua casa própria, Jesus conquistou na cruz então seu carro, Jesus conquistou na cruz então seu bom trabalho, sua vida estável então financeiramente, mas Jesus conquistou na cruz também sua salvação. Então você entende que você tem que ter isso, mas você não pode perder isso. Você tem que viver dessa maneira. E se eu fosse te dar um conselho hoje, nessa noite, eu falaria para você a seguinte situação: profissionalmente, viva como se Jesus voltasse daqui 100 anos. Estude, se prepare para o mercado de trabalho, entre então realmente no mercado de forma forte, para você então fazer a diferença, porque não tem espaço mais para as pessoas meia boca, ou é ou não é, ou vai ou não vai, ou tá ou não está. Então, hoje, o meio profissional está dessa forma. Então, entre de verdade nesse meio profissional e faça então acontecer de verdade. Lute, batalhe, guarde dinheiro, se esforce para ter seu carro, sua casa, enfim, tudo isso. Fisicamente e espiritualmente, se Jesus voltasse agora, nesse exato minuto, segundo, se Jesus voltasse agora, você precisa estar preparado. Porque se você não estiver preparado, você pode perder a sua salvação assim. Você já reparou já o tanto de gente que nós conhecemos que morreu esse ano? Eu, por exemplo, nunca me lembro de ter visto ou ter ouvido falar de tantas pessoas que morreram que eu conhecia esse ano, como foi esse ano. É um absurdo. E de repente você acorda e está lá com uma notícia dizendo: fulano de tal morreu, você conhecia ele, estava perto de você, ou convivia com você, e etc e tal. Então assim, você vê que, pastor, mas o arrebatamento, essas pessoas todas foram arrebatadas já. Todo mundo que morreu foram arrebatados. E aí? Se fosse a minha senha, a sua senha, que tivesse chamado, como é que está a sua vida, meu irmão? Como é que está a sua alma hoje? Como é que está o seu coração? Se você fechar os seus olhos hoje, você vai para o céu? O que você tem que te impeça você de ir para o céu? Qual é o problema que pode estar dentro da tua vida? Um ódio? Uma mágoa de alguém? Um pecado não confessado?
uma situação que você está vivendo dobre, fora do padrão de Deus, conserte a sua vida. Não deixe para amanhã. Faça isso hoje. Faça isso agora. Eu imagino que o rico, todos os dias pegava o carrão dele. A hora que saía, abria o seu portão basculante. Ele via o Lázaro lá na porta. E ele falava assim: olha, infeliz mendigo que está aqui na porta da minha casa. Por que esse cara não sai daqui de casa? E talvez ele até cantava pneu indo embora. Ou talvez, quem sabe, até esbravejava com ele. Só que um dia, esse rico não acordou. O portão dele não abriu. Mas a hora que ele abriu o olho, diz a Bíblia que ele estava queimando no fogo do inferno. E por coincidência, Lázaro, mesma coisa, morreu também. E aí a Bíblia diz que havia um abismo, se você continuar lendo a história, havia um abismo entre um lugar e outro. E o rico então olhando do outro lado e vendo então Lázaro então lá junto com Abraão, e o rico falava assim: pai Abraão, pede para ele molhar então o dedo aí na água e colocar na minha boca, eu estou com sede, aqui está muito quente. Ele falou assim: não dá, tem um abismo, a morte é a decisão. Enquanto está vivo dá para decidir, depois que morreu não dá para decidir mais. Enquanto está vivo dá para você tomar uma decisão na sua vida, depois acabou. Decisões de hoje alteram o seu futuro, altera o seu destino, altera então para onde você vai, o que você vai fazer, que situação então vai acontecer. E eu venho aqui nessa noite, irmãos, pedir para você, olhe para dentro de você, repare os seus erros. Não vale a pena guardar mágoa. Pastor, mas as pessoas fazem muito mal. Fazem mesmo. Pastor, mas as pessoas, elas são maldosas mesmo. Concordo com você plenamente. Mas você não deixa nada ficar dentro do seu coração. Talvez você é uma pessoa rancorosa, uma pessoa então que está então caminhando por uma trilha que talvez ainda o vício está tomando conta do seu coração, talvez o pecado ainda está tomando conta do seu coração. Não deixe isso então destruir a sua vida, porque não adianta você viver no luxo aqui na terra, mas perder aquilo que tem mais de importante, que é a sua salvação. Mas em contrapartida também não adianta você olhar para a situação e falar assim: não, quer saber de uma coisa, Jesus vai voltar, eu não vou fazer mais nada da minha vida, não vou me esforçar mais não, porque para comer o arroz, o feijão e alguma coisa aqui, sempre vai ter alguém que vai me dar, sempre vai ter alguém que vai fazer alguma coisa aqui. Não fica desse jeito. Deus não se agrada disso. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Então nós precisamos nos posicionar sobre essa situação e fazer então isso acontecer. Olhar então para a nossa vida e desejar viver o melhor dessa terra. E quem sabe, chegou a melhor parte, conciliar as duas partes. Quem sabe você ser rico e salvo? Quem sabe você ter dinheiro e condições para comprar tudo que você quiser, tudo que você precisa, tudo que você necessita, e quando você fechar os seus olhos aqui, abrir os olhos na eternidade? Porque esse é o grande presente de Jesus para a nossa vida. Imagine, irmãos, aqui, se Deus levanta pessoas ricas, o que poderia acontecer? Por exemplo, esse projetinho que nós fizemos aqui. Projeto aqui, o telhado aqui, que nós vamos fazer aqui, projeto orçado aí de 40, 50 mil reais. Isso para uma pessoa rica não é nada. Você concorda comigo? Imagina o que você poderia fazer para a obra. Uma cesta básica custa 150 reais. Para uma pessoa rica dar lá 100 cesta básica não é nada. É ou não é? Que Deus abençoe, que nós possamos ter muita prosperidade,
mas que nós não perdemos então a nossa salvação. Porque de nada vale uma coisa sem a outra. Aí eu te pergunto, qual lado você precisa melhorar? Talvez você não é salvo e você busque então os bens materiais. Melhore então o seu lado da salvação e busque então a salvação. Talvez você então, é salvo, mas não busca muitas questões então dessa terra. Então busca para você poder manter uma vida de equilíbrio. Isaías 1,19, leia comigo esse versículo. Isaías 1,19, no 3, 1, 2, 3. Olha lá, está lá. 1, 2, 3. Continua. Volta lá de novo para mim. O que está dizendo a palavra? Se quiserdes. E Deus não força ninguém a nada. Se você quiser. Se você quiser, você pode ser salvo. Se você não quiser, você não vai ser salvo. Se você quiser, você pode ter uma vida boa. Se você não quiser, você não terá uma vida boa. E ouvir a palavra do Senhor, a voz do Senhor, a direção do Senhor. A Bíblia diz que você vai comer o melhor dessa terra. Agora, vamos para frente? Mas se recusardes e fordes o quê? Rebeldes. Rebelde é aquele que vive esperneando, Você fala uma coisa, ele se esperneia daqui, se esperneia de lá, e fala daqui, e fala de lá, Sereis devorado a espada, ou seja, vai ser então retirado dessa terra. Diga comigo, Deus me livre. Quem quer comer o melhor dessa terra? Quem aqui quer ser salvo? Quem quer ter uma vida próspera? Então assim, mão direita salvo, mão esquerda uma vida próspera. Okay? Quem quer ser salvo? Quem quer ter uma vida próspera? Aplauda a Jesus então. Se coloca de pé. Quero orar com você, feche seus olhos. Se você está aqui hoje e você ainda não entregou a sua vida para Jesus, talvez você está aqui e ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou você não tem certeza da sua salvação. Eu gostaria muito de convidar você agora para entregar a sua vida para Jesus. Entregue a sua vida para Ele. Diga para Ele, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Senhor, eu preciso de Ti. Eu me entrego nesse momento diante de Ti. Entregue a sua vida a Jesus. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas eu não tenho certeza da minha salvação. Então se reconecte com Deus hoje. Não bobeie. Cuidado. O inimigo está às portas. Talvez você está em casa agora e não tem certeza da sua salvação. Entrega a sua vida para Jesus nesse momento. Ele está presente para te abençoar, para te fortalecer e para te ajudar. Pastor, eu tenho certeza da minha salvação, mas eu estou passando uma vida difícil. Pastor, as lutas estão sendo tão grandes, pastor. Eu não tenho dinheiro para nada. O pagamento chega nas minhas mãos, escorre nas minhas mãos. A hora que eu vejo, ele já acabou e as contas continuam. Existe um Deus que quer trazer o equilíbrio para a sua vida. Quer ajustar então você de uma forma especial. Quer fazer de você então uma pessoa diferenciada. Vai conversando com Deus e conte o seu problema para Ele agora. Conte para Ele o seu problema.